Bem-vindos ao Começa Aqui, um espaço de conversa sobre temas relevantes à nossa sociedade. Eu sou a vossa moderadora Kelly Jean e o nosso tema do episódio de hoje é a educação que nos prepara para a vida, a juventude, trabalho e expectativas quebradas. Conosco estão dois convidados especiais, o António Sandy. Meu nome é António Sandy, sou docente e atualmente leciono áreas de teologia e liderança, mas também sou formador para empreendedores, formação técnico-profissional nas áreas de finanças, finanças para não financeiros, empreendedorismo, liderança, gestão, e também atuo nas áreas de coaching, de mentoria. Essas são as áreas que atualmente me ocupo na área de formação. Obrigado. E o Dino Langa. Boa tarde a todos, chamo-me Dino, sou um jovem empreendedor e estou aqui para fazer parte dessa conversa que tem temas bastante interessantes. Obrigada por estarem aqui connosco hoje. O tema da conversa é muito sensível, mas também é um tema que é relevante à nossa sociedade e toca-nos um bocadinho a todos, independentemente da nossa área de atuação. Eu vou começar uma conversa de uma forma leve, para sentirem-se mais à vontade, e a partir daí vamos dirigindo e vamos continuando a conversa, ok? Então, a primeira pergunta. Quando vocês terminaram a escola, qual foi a maior expectativa que tinham em relação à vida profissional e qual foi o primeiro choque com a realidade? Na verdade, o meu terminar a escola foi um terminar que não foi exatamente terminar. Digo isso porque tive uma infância saudável, mas a minha parte, desde a adolescência até a juventude, foi um pouco conturbada. Então, não pude terminar o ensino secundário, fiz até a 11ª classe, mesmo por conta de algumas dificuldades que não pude fazer até o ensino secundário, talvez até o ensino superior. Okay. Bem, o meu primeiro choque com a realidade foi que eu formei-me em gestão e a minha mãe, com seus escassos recursos na altura, confiou-me a uma empresa de limpeza e fumigação que ela criou, e colocando-me na direção dessa empresa, estava convencida que eu pudesse criar riqueza por ter conhecimento sobre gestão. Mas aquela empresa não durou nem 3 meses, foi para falência por mais decisões que eu tomei. Então esse foi o primeiro choque de realidade que eu tive. Ok. Então, na vossa opinião, onde é que o sistema educativo mais falha na preparação dos jovens para a vida real e para o trabalho? Na verdade, há duas partes que temos que ter em conta, que fazem parte da nossa realidade. Na verdade, a educação ela já vem de uma forma sistematizada que temos que seguir. Na verdade, a educação não vem para descobrir aquilo que é o nosso potencial, mas sim para nos encaminhar a um modelo de vida que a sociedade exige, a sociedade já padronizou e não naquilo que é a descoberta do nosso próprio eu. Então, para mim, a falha da educação mora exatamente nesse aspecto. Ok. António? Uau! Não tinha como concordar mais com o que o Dino disse. É alguém que é muito sábio. Da conversa que tive ali nos bastidores, pude aprender muito com ele e quero continuar a aprender ao longo dessa conversa também com aquela. Eu diria que a educação é um sistema, faz parte de um sistema maior, e a educação é um subsistema dentro desse sistema maior. Então, a nossa educação não há de ser diferente daquilo que é a nossa realidade como um país como Moçambique. O nosso nível de desenvolvimento, ele também acaba por influenciar o tipo de políticas que são implementadas nas diversas áreas, e a educação não há de ser diferente. Então nós temos um tipo de escola, temos um tipo de professores, temos um tipo de programa curricular, temos um produto final que é um estudante formado, que não há de ser diferente daquilo que é a nossa realidade, daquilo que é o nosso país. Então, o que nós temos estado a observar é que temos tido um sistema de formação que é uma imposição exterior. É como se nós tivéssemos importado modelos que não se coadunam com a nossa realidade local.
O que ao longo, vamos estar aqui a discutir ao longo da conversa como é que podemos talvez sugerir melhorias, reformas, mas em minha opinião é um pouco, eu sei que é como se fosse uma produção industrial e a massificação de educação nos dias de hoje. Há muitas pessoas formadas, há muitas escolas, mas há pouca qualidade. Em poucas palavras, é isso. Ok, então diriam que a escola prepara-nos somente para passar os exames e não para lidar com as frustrações e os problemas do dia a dia? De uma forma resumida, é praticamente isso. Ok. Porque tu levas muito tempo a estudar, formas-te em uma determinada área e no final das contas acabas nem sequer a atuar naquilo que tu como estudaste, né? Ou na formação que tu acabaste optando por fazer. Isso por consequência daquilo que a sociedade tem nos embutido ou o sistema de educação tem nos embutido a fazer. Então, acabamos nos perdendo aí. É daí onde desqualificamos aquilo que é o sistema de educação. Agora, se talvez, né, como o nosso colega esteve aqui a dizer, futuramente ao longo da conversa teremos momentos onde poderemos falar como poder melhorar a qualidade e como melhor poder aproveitar as pessoas para poderem fazer aquilo que realmente elas sabem fazer de melhor. Então, é mais ou menos isso. Não sei se queres contribuir. Sim, talvez eu diria que aquela perguntou muito bem, se nos prepara para lidar com as frustrações. E cada um tem as suas frustrações. Pois. As frustrações do Dino são diferentes das frustrações daquele e das minhas frustrações. Mas já é aquilo que é uma expectativa que se cria, porque os nossos pais, eles diziam, repetiam que quando nós tivéssemos uma formação, era automático obter um emprego. E até pior, na minha altura, digo na minha época, 80 e poucos, a ideia era formar-se e trabalhar no Estado. Pior ainda, Estado que, como nós sabemos, não consegue absorver toda a mão de obra. E o setor privado, pior. Então, a realidade é que não há emprego. Então, o paradigma atual é que temos que formar pessoas para que elas possam criar emprego e não formar pessoas para poderem ser empregues, porque a nossa realidade, o nosso mercado não tem capacidade de criação de empregos para absorver a quantidade de pessoas formadas. Mas então, este nível de desemprego, subemprego que encontra-se nos jovens hoje em dia, como é que acham que isto afeta a saúde mental dos jovens? A frustração de estar em casa, acordar, não estar a fazer nada, como é que vocês acham que isso afeta aos jovens em termos da saúde mental? Afeta de uma forma muito negativa, porque levas muito tempo a investir numa área, um setor que depois não dá de frutos. Pois. Então, não é satisfatório para qualquer um. É frustrante e a pessoa, de tanto ter fixado que, pronto, ao terminar isto, ao terminar este curso, ao terminar esta formação, eu serei empregue ou terei um emprego, né? E acaba não atingindo aquilo que são as expectativas que a pessoa tinha. Então, de forma negativa, ele fica numa caixa de não poder movimentar-se para fazer mais nada, porque ele, pronto, foi isso que eu aprendi, é aquilo que eu sei fazer, e como não estou a ter enquadramento, o que eu vou fazer? Eu vou ficar de mãos atadas e fico em casa. Então, a mente da camada jovem não está preparada ainda para poder se adaptar a uma outra maneira de ver e fazer as coisas, porque ele já embutiu que, pronto, formei-me, depois da formação eu tenho que exatamente trabalhar nessa área em que eu me formei. Então é um pouco frustrante quando não tem resultados positivos depois do investimento de muito tempo. Acabas ficando desanimado, acabas perdendo esperança de certa forma. Tanto que temos alguns jovens perdidos no álcool, nas drogas, alguns estão a ser ladrões, alguns estão a optar por usar vias não boas para poder adquirir dinheiro porque não tem emprego na sua área de formação, não tem enquadramento. Ok, António. Bom, falando em saúde mental, eu diria que este é um dos principais problemas que nós vivemos nos dias atuais. O país vive um problema crítico, dramático, ligado a um maior nível de problemas ligados à saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, consequentemente também saúde física. Há problemas de saúde que não eram problemas de saúde na nossa realidade, mas que nos dias de hoje você vê jovens muito cedo, com idade até
de ainda estarem a crescer, a produzir, a sonhar, mas que têm problemas de AVC, têm problemas de depressão, têm problemas de burnout, etc, etc. Então, isto é uma realidade a ser levada com muita seriedade. E obrigado por essa pergunta. Então, temos estado a ver que formam-se muitos teóricos, porque a nossa formação é muito voltada em formar pessoas para que possam ser repetidores de ideias de fora. E muitas vezes ideias são conceitos gerais, teorias, que muitas vezes não se aplicam, não se enquadram na nossa realidade. E também não se formam pessoas que possam pensar criticamente, possam pensar fora da caixa. Consequentemente, também não se forma em saber fazer. E também, pior ainda, não se forma em saber ser. Por isso que eu gosto muito de beber o chá, porque é conhecimento, habilidades e atitudes, que é pensar 360 graus. Consequentemente, o que é que nós temos? Temos pessoas, que somos nós, os jovens, a maior parte de nós, somos pessoas que só ficamos, somos ideólogos, cheios de ideias, mas execução, zero. Estamos cheios de pessoas que abundam nas redes sociais, têm opinião para tudo, mais alguma coisa. Criticam tudo, mais alguma coisa. Mas solução que é bom, zero. Temos pessoas que somente ocupam-se de olhar para a vida do outro e querer se comparar com a vida do outro à procura de falhas, de defeitos, de problemas, somente para criticar, fazer barulho. Isso resulta em uma linguagem não adequada que se usa nas redes sociais, linguagem violenta, linguagem não respeitosa, e isso cria conflitos entre jovens. Nós, entre jovens, nos dias de hoje, devemos ser mais amigos, tal como eu, Dino, sermos mais empáticos uns aos outros, colaborarmos mais, procurarmos nos complementar, nos ajudar mutuamente, mas do contrário, os jovens competem. Luta uma competição negativa, puxam-se as pernas, as perninhas, se um está a tentar subir, a ganhar, eu fico a pensar como é que eu posso me aproveitar do Dino, como é que eu posso tirar proveito dele, ao invés de aproximar-me e dizer, peço que me ajuda, ensine-me, até possa me dar um estágio não remunerado, eu quero somente aprender a saber fazer. Então, infelizmente, acabamos tendo pessoas como que? Pessoas frustradas, pessoas deprimidas, por isso é que os vícios, álcool, tabaco, drogas, invejar coisa alheia, roubos, todo esse tipo de males temos estado a viver na sociedade no dia a dia. Infelizmente, falamos isso como uma ponta de tristeza, mas nós temos a esperança. Temos a esperança que podemos fazer diferente, já estamos a fazer diferente. O Dino está a fazer algo muito interessante, que olha para ele como um jovem, observando a história dele, não é que tive a oportunidade de acompanhar um pouco, mas ele vem dando os passos. Então, é possível nós mudarmos a nossa história, é possível nós não sermos mais né? Não nos deixarmos levar por essa corrente de negatividade e podemos fazer algo diferente. Acho que olha, tu levantaste aqui que os jovens já andam perdidos. Nos vícios, sem foco, sem direção, até onde isso é um problema individual e até onde é um problema estrutural. De quem é que é a culpa? Na verdade, uns têm tido acompanhamento desde a base, mas por causa daquilo que a sociedade vem influenciando a cada dia que passa, acabam perdendo-se. Outros não têm acompanhamento, uma coisa que é muito importante, desde a base, que é a casa, até a sua saída para a rua. Então, é um fator que tem influenciado muito para contar naquilo que é o desvio do jovem no dia a dia. Então, na falta de acompanhamento, tu não sabes com quem tu deves andar, o que tu deves fazer, quais atitudes tomar, como agir no momento certo. Então, isso é uma das coisas que em algum momento atrasa o jovem e cria consequências graves para o futuro do mesmo. São esses dois fatores que eu acho que tem muita relevância naquilo que tem a ver com a posição dos jovens na atualidade, como é que eles se encontram. Falta de acompanhamento, uns têm, mas acabam desviando-se
por conta deles mesmo, outros não têm acompanhamento, acabam também desviando-se. Não culparia exatamente a sociedade, os pais, e em algum momento também não culparia também o próprio indivíduo, porque há indivíduos que por si só são de natureza pessoas fracas, sensíveis, e há uns que também são fortes, conseguem lidar com qualquer tipo de situação, qualquer tipo de anomalia que possa vir a ocorrer naquilo que é o seu percurso. E há jovens que mesmo tendo acompanhamento, tendo toda aquela direção possível, eles não conseguem superar certas coisas que acontecem com ele pessoalmente no dia a dia e acabam engrenando-se para as drogas, vícios e etc. Independentemente de ter apoio da comunidade ou não. Exatamente. Mas o diálogo, o acompanhamento é sempre importante para que tu saibas em que nível, em que pé a tua criança, o teu filho, o teu irmão, como é que a tua família está posicionada. É muito bom haver um pouco de diálogo. Nos últimos tempos temos notado que o diálogo é uma das coisas que tem faltado, tanto no seio familiar como na comunidade, porque a comunidade em algum momento, quando tu cometes uma falha, antes de procurar saber na verdade o que está a acontecer, o que terá acontecido, ela vem para te julgar. Então, depois do julgamento da sociedade, se a tua mente não está preparada para receber certas críticas, em algum momento tu acabas tomando decisões não favoráveis, mesmo com o acompanhamento familiar, tu acabas tomando decisões que naquele momento tu achas que são decisões certas. É por isso que hoje temos notado suicídios, pessoas a tirarem-se a vida sem nenhum motivo palpável, porque a vida é o único bem precioso que nós temos. Ninguém tem direito de tirar a vida do outro, nem a sua própria, mas temos notado que tem acontecido muito. Mas por conta da fraqueza, como é que tu recebes aquela informação? Como é que tu tentas lidar com uma determinada situação? Então, não culparia, na verdade, a sociedade, não culparia o teu seio familiar, mas eu diria que ambos, tanto a sociedade como o seio familiar e como eu também, temos um papel preponderante para poder tornar as coisas mais sensíveis e mais coisas. Uau, que batata quente. Eu diria que é um problema estrutural, mas de responsabilidade individual de todos. Significa que concordo com o que o Dino esteve a dizer, o que falta é diálogo. Então eu creio que o Começa Daqui é um desses passos para ver um diálogo inclusivo, um diálogo amigável, um diálogo harmonioso, um diálogo participativo, que se trazem, onde se encontram pessoas das mais diversas sensibilidades, trazer diferentes pontos de vista e não tornar os nossos diálogos, entre aspas, um pouco elitistas, como tem acontecido nos dias de hoje, em que, evidentemente, às vezes escolhem-se pessoas em função da posição em que estão no dia de hoje, e são aquelas pessoas que somente falam do acerto, do sucesso, da parte boa, e até se esquecem de onde vêm, esquecem-se da realidade. E esquecem-se também que quem escuta, que é a maior parte das pessoas, são pessoas que ainda estão atrás, querem caminhar, querem progredir. E nós não vamos ajudar essas pessoas a poderem ser de onde estão se nós somente falarmos do acerto, da coisa bonita, sermos românticos no falar. Temos que falar a verdade. E muitos queriam estar aqui neste lugar para poder transmitir uma palavra. Então, quer o Dino, quer eu, devemos falar com muita responsabilidade. Saber que muitos que queriam estar aqui também a dar a sua opinião. Então, não posso estar aqui para falar de mim. Não posso estar aqui para querer tirar créditos. Não posso estar aqui para somente querer ser bem visto à custa, às vezes, dos outros. Tenho que estar aqui para falar com moderação, equilíbrio e falar de uma forma que todos nós, como moçambicanos, quando digo responsabilidade individual, o que nós podemos fazer para nos abraçar? Gosto muito do diálogo, porque, infelizmente, quebram-se os ciclos de diálogo aqui por causa um pouco da nossa cultura, da nossa realidade. É muito difícil ter os diálogos, por exemplo, desde a casa. Pai, mãe, filhos, porque a realidade é que as nossas estruturas familiares, infelizmente, elas não estão ali muito bem montadas. Eu, pessoalmente,
sou resultado de uma relação extraconjugal. Eu não tenho vergonha de dizer isso. O que é que acontece? É que sim, eu queria, como filho, como criança, ter pai e mãe ali presentes. Não que meu pai fosse ausente, antes pelo contrário. Ele sempre era presente. Mas, e outros? A maioria não tem os pais presentes, porque é um pai que tem 2, 3 mulheres, 4 mulheres e acha isso normal. Como é que ele vai conseguir ter o diálogo? E ensinar o diálogo às pessoas desde casa, às crianças desde casa, a falarem de uma forma aberta, de uma forma descontraída, sem receber, porque na nossa realidade você pergunta uma coisa te violentam, porque a coisa você nem pode perguntar, os pais não admitem você perguntar algumas coisas, é falta de respeito, porque pensa que estudou, quem você é. Então, temos que quebrar esse tipo de violência verbal. Achamos que a violência é só física. A violência verbal é muito pior. Eu ouvi alguém ontem que dizer que eu até prefiro ser agredido fisicamente do que alguém falar mal comigo, usar, empregar palavras incorretas, ofender sem saber até às vezes. Por quê? Porque não aprendemos a dialogar. Então achamos que usar qualquer palavra, eu tenho que me colocar no lugar do Dino antes de sequer. Ainda que eu queira falar uma verdade, mas tenho que me colocar no lugar dele. Será que eu só usar essa palavra? Eu gostaria de ouvir essa palavra? Sim ou não? É verdade, tenho uma verdade a dizer, mas tenho que pensar nos outros. Pensar naqueles que nos escutam, são milhares e milhares de pessoas dentro e fora de Moçambique. Então, por quê? Não somos ensinados a dialogar. O moçambicano está a perder a cultura de diálogo. E se nós perdermos isso, vamos afundar. O que temos que fazer é todos lutarmos para conversarmos com uma forma saudável. Não é entrar para as redes sociais somente para ofender, somente para julgar, porque isto é aquilo. É para quer dizer, não há tolerância, não nos suportamos uns aos outros, não há amor, não há empatia. Então eu concordo muito com o Dino que o que precisamos é começar aqui a dialogar. Obrigada. Olha, falamos aqui sobre a família, e sobre a sociedade, e sobre as culpas, as responsabilidades. Mas então, até que ponto é que a família, pronto, no nosso seio familiar, como ambos referiram, até que ponto é que a família contribui para essas expectativas reais que os jovens têm da estabilidade, dos sucessos? Até que ponto é que a família contribui para o pronto? Há aquele contributo positivo, mas também, de certa forma, também pode acabar nos pressionando a imaginar ou a pensar que há um caminho certo a seguir e este é o único caminho que deve seguir. Então, por mais que há aquela, como o Dino bem disse, que há a responsabilidade individual também, e que o Luan também referiste, António, que há a responsabilidade individual, mas até que ponto é que a família também contribui para essas expectativas? Eu diria que a família, antes da sociedade, é o primeiro olheiro. Olheiro no sentido de notar as habilidades que cada um que integra a sua família possui. Então, a família, nesse caso, torna-se um dos primeiros a dar boa direção aos que fazem parte do seu meio. Nesse sentido, eu digo o seguinte, antes muito de darem-te espaço para tu mostrares o teu potencial, aquilo que tu, desde criança, gostas de fazer, tens mostrado habilidades e facilidades em fazer aquilo, além do mais, tens mostrado amor com aquilo que tu estás a fazer. A família é a primeira a te dizer que não, deixa isso, escolha o melhor caminho, segue isto, porque isto não vai te dar futuro, isto não vai te dar coisa, não vai te dar emprego, isto não vai ser sustentável para ti. Okay. Então, começamos já a apagar aquele nós e aquilo que podemos fazer da melhor forma, porque se tu fazes algo com muito amor e carinho, em vez de tu te ajudares por si só, tu também consegues fazer transparecer para as pessoas que estás a fazer algo com muito amor e carinho. E transmites de igual forma que aquilo te alimenta, tu consegues alimentar uma outra pessoa da maneira que tu vais fazer. Então a família, em algum momento, apaga, mesmo tendo visto que ali há uma luz, há um brilho. Se formos já impulsionar a pessoa a fazer aquilo que mais gosta, qual será o resultado no futuro? Ela tira-te daquele caminho e mete num caminho que a sociedade está acostumada, ou a sociedade já está padronizada a ver ou a viver. Então, é daí onde a falha começa. Então, não porque eles querem um mal para nós, né? Mas é uma direção, posso assim dizer, errada. Porque eles conseguem ver o teu potencial, mas mesmo assim puxam para um lado. Então, começas a trabalhar no sentido de satisfazer aquele lado no qual tu foste levado e trazer resultados.
Mesmo assim, depois de um certo esforço, trazer resultados, só depois é que começas a trabalhar naquele o teu eu. Mas vamos lá ver, as oportunidades talvez já passaram, o tempo também já passou. Qual é a produtividade que tu vais dar, o que tu vais produzir depois de muito tempo ter passado, de oportunidades terem passado naquele ramo que tu já queres começar a trabalhar, isso depois de muito tempo. Então, a família contribui, às vezes, na positiva, como assim também na negativa, porque há famílias que conseguem notar um certo brilho em ti e começam a trabalhar em função daquilo. Dão-te força, dão-te apoio, conseguem, e no final das contas, vê que, na verdade, foi melhor optar por esse caminho. Mas muitas famílias têm medo de correr esse risco. Têm medo de correr esse risco. E os amigos e os colegas? Até que ponto é que eles também acabam afetando as expectativas que nós podemos ter ou a direção que temos de tomar? Uau. Essa pergunta é muito fundamental, porque tudo parte da família, para chegarmos aos Os amigos, amigos e os colegas. aos colegas. Toda uma estrutura da sociedade parte da família, toda uma estrutura da humanidade parte da família, parte de homem, mulher, filhos. Então, infelizmente, as famílias, feliz e infelizmente, cada pessoa tem a família certa. Cada pessoa nasce, cresce no lugar certo. O que falta é consciência. É a consciência, quer das famílias, quer dos amigos, dizia amigos e colegas. É falta de consciência, quer dos amigos, quer dos colegas. Qual é o papel que nós temos na vida do outro? E muitas das vezes nós não intervimos na vida do outro com o intuito de poder querer o bem do outro, de amar o outro como nós amamos a nós próprios. Muitas das vezes é com uma atitude de competição, de sim, a vontade de ajudar, mas nós não damos o nosso tudo. E achamos que dar o tudo é dar dinheiro. Por isso até dizemos que não tenho como ajudar. Fomos implantados uma mentalidade de escassez, que achamos que não temos nada para dar porque não temos dinheiro. Também não queremos ver aquela pessoa melhor que nós. Exatamente. A maior ajuda que nós podemos dar a outra pessoa não é dinheiro. É conversa, diálogo, como dizíamos, é até orar pelaquela pessoa, é aconselhar aquela pessoa, é ter a coragem de ter conversas difíceis e até chamar aquela pessoa de lado, não criticar a pessoa em frente de outras pessoas, não somente olhar para coisas negativas quando as pessoas acertam, elogiar as pessoas, não termos medo, receio de elogiar e dizer que és bonito, és inteligente, és sábio, eu gostava de aprender de ti. Mas quando a pessoa também não está correta, ninguém é perfeito. Temos que ter a dignidade como colega, como amigo, chamar à parte, oferecer um café, um chá e depois explicar àquela pessoa que, olha, eu acho que poderias fazer assim, até antes de dizer, perguntar por que fazes desta forma. Porque é preciso primeiro procurar compreender e há de perceber que aquela pessoa tem a sua razão de fazer daquela forma como faz. E depois, então, já colocamos uma terceira sugestão, a terceira hipótese, e até pode surgir a quarta, a quinta, por aí em diante. Então, eu entendo que é falta de consciência que cada um tem, porque nós achamos que os encontros são ao acaso. Os encontros não são ao acaso. Eu não nasci na família que nasci ao acaso. Eu nasci ali com um papel. Então nós não temos esta noção de que nós somos pessoas individuais, únicas, especiais e que este encontro também aqui não é ao acaso. Há uma mensagem muito peculiar que começa daqui neste segundo episódio, que é transmitir. Há um propósito que somente Deus é que sabe porque que juntou eu e o Dino neste episódio. Então nós temos que ter consciência, como amigo, como colega, qual é o meu papel na vida do Dino, qual é o papel do Dino na minha vida, qual é o papel daquele na nossa vida. Então aí nós vamos passar a dar o nosso melhor, que, repito, não é dinheiro, mas é a nossa realidade, nos doarmos a nós próprios, né? É para recomendar um livro, um curso, orar por aquela pessoa. Todos nós precisamos de ajuda, não há quem não precisa de ajuda. E ajuda, mais uma vez, porque não é só material, sempre podemos encontrar uma forma de agregarmos uns aos outros. Se o Dino crescer, se eu lhe agregar, eu recebo na minha porção. Não vou receber quando ele me devolver aquilo, porque eu não ajudei
com o intuito de ter em troca. Mas eu recebo porque existe um Deus que é Pai. Se Ele faz de bem e Ele, onde for nos seus pensamentos, Ele dizer que fulano me ajudou, então Ele aí, ou se Ele colocar ou colocar nas orações dele a mim, já está ajudando e está tudo bem. Então é isto, nós precisamos de consciência, mudança de mentalidade e sabermos que todos nós temos uma função, um papel na vida uns dos outros. Meus irmãos, minhas irmãs, somos moçambicanos. Ninguém vai fazer por Moçambique se não formos nós. Não há de vir uma pessoa de fora. Se nós achamos que, porque o estrangeiro, porque isto está a acontecer aqui, onde é que estão a União Europeia, onde é que está os Estados Unidos? Meus irmãos, quem vai resolver e quer resolver os problemas de Moçambique somos nós, não são outras pessoas. E para nós resolvermos as nossas diferenças, temos que conversar. Se somos amigos, somos colegas, vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar. É no trabalho, é nas falhas, é nos erros que nós aprendemos. Nós fomos ensinados que quem erra, quem não sabe hoje, não presta, fica de lado, é a ovelha negra da família, porque nasceu e depois perdeu os pais muito cedo. Quer que seja fatalidade, já não presta, fica de lado. Aqueles que você põe o último, muito cuidado com essas pessoas. Essas pessoas, amanhã, podem se tornar pessoas número 1. E nós não podemos ter medo nem receio disso. Né? Não estamos para competir, mas estamos todos para nos respeitarmos, para nos amarmos e podermos todos nos ajudar e construir este Moçambique. Moçambique é tão grande. Para mim é o país mais perfeito, mais bonito que existe no mundo. Eu não poderia querer nascer em nenhum outro país. Nem que me oferecessem cidadania nos Estados Unidos, não quero. Quero viver aqui em Moçambique. Porque é aqui que este governo, este país, os meus pais, os meus antepassados, eles nos cuidaram do Dino, de mim e daquele. Com as imperfeições que eles têm, eles nos cuidaram, deram o melhor deles. Então, o que nós podemos também fazer do melhor para os outros, para a futura geração? Então, este é o meu entendimento sobre o papel, quer dos familiares, quer dos colegas. É a consciência que temos de ter na vida uns dos outros. Agora a batata quente passa para ti. O que é que tu achas que é o papel dos amigos e colegas e até onde isso afeta? Na verdade, nós como amigos ou colegas não temos sido pessoas muito reais e honestas um para com os outros. Em vez de tu apoiares de livre, espontânea vontade, com todo amor, há um apoio condicionado a muitas coisas. Se eu te dou hoje, é porque amanhã eu também preciso de receber. Às vezes da mesma forma, ou melhor que aquilo que eu vou te dar hoje. Então, esse apoio aí já não é um apoio saudável. Uma espécie de dívida. É uma espécie de dívida. E uma vez essa dívida não paga, fica uma espécie de rancor, raiva ou ódio. Então, é difícil ver amizades que juntas crescem e apoiam um ao outro, mas com muito amor e carinho, sem querer ou sem cobrar nada um do outro. De forma genuína. Exatamente. Então, é do jeito que eu gostaria que comportássemos. Com amor e carinho, tratar o outro do jeito que nós gostaríamos de ser tratados. É da maneira que a sociedade tinha que ser. Infelizmente, nossa sociedade não é assim. Essa é uma realidade triste, mas tem que ser dita. A sociedade não é assim. A própria família de onde tu sais, em algum momento também não é assim. Se hoje tu estás a ver em casa de um tio, uma tia, consegue te alimentar, pagar a escola, fica a saber que aquela é uma dívida que deve ser paga. Então, num futuro próximo, se tu fores alguém produtiva, uma pessoa que consegue ter condições, de uma ou de outra forma, tu tens que pagar aquele tempo que estiveste. Tens que pagar pelo aquele prato de comida que um dia foi oferecido. Então, essa ajuda já não é uma ajuda boa ou proporcional àquilo que tinha que ser a tua vida. Não é uma ajuda saudável. Então, a nossa sociedade, infelizmente, é assim. Uma e outra pessoa tem a sorte de ter pessoas boas que possam ajudar sem que possam exigir nada, possam direcionar sem que possam cobrar exatamente nada. Mas, num modo geral, nossa sociedade precisa de muita mudança. Muita mudança. E isso, como o colega Antônio esteve aqui a falar, isso começa comigo, começa com ele, começa contigo, começa com todos nós. Temos que começar a cultivar novos hábitos de convivência, novos hábitos de saber ser e saber estar, para que um dia tenhamos um Moçambique mais belo do que este que estamos a ter hoje. Então, o papel da sociedade tinha que ser esse aí.
empresa, embora não é. O papel dos colegas também tinha que ser esse aí. Se tu ofereces a alguém um emprego ou dás espaço a alguém para trabalhar numa empresa onde tu também estás lá e por acaso tu és superior lá, o objetivo daquela pessoa não é de dar o seu melhor para poder mostrar que ele também pode ser uma pessoa produtiva, com eficácia. O objetivo dessa pessoa é tentar trabalhar para superar a pessoa que uma vez lhe deixou lá. Então já fica uma espécie de competição, mas não é com o mesmo coração que a pessoa deu-te o espaço. Deu-te o espaço no sentido de poder ajudar, mas tu já vais lá com uma outra posição, tu já vais lá com um outro pensar. Então é triste. É triste, é triste. Pois. Ok. Que competências práticas acham que deviam ser ensinadas desde cedo e que hoje fazem muita falta? Uau, competências práticas. Não é fácil responder, confesso. Mas primeiro é o amor. O amor, falo do primeiro amor. Temor a Deus. Infelizmente, este é um grande gap que nós temos em muitas famílias. Porque, por um lado, há muita religiosidade, mas não há verdadeira espiritualidade, que é realmente verdadeira aliança e servir a um Deus transcendente. Nós vamos para a igreja para ir buscar bênçãos, vamos para a igreja para ir buscar sorte. Igreja não é para isso. Deus não é isso. Nós não conhecemos o verdadeiro Deus aqui em Moçambique, em geral. As pessoas, não estou a falar de Moçambique nem de pessoas, não estou a particularizar, estou a generalizar. Nós só buscamos Deus quando há falecimento, quando há problemas, quando há desemprego, é que nos lembramos que Deus existe. Então nós não buscamos Deus no dia a dia. Então há este grande déficit que eu encontro nas famílias, nas pessoas, é de temor a Deus. E a questão do amor, a questão da empatia, a questão da comunicação, da tolerância, da interajuda, da cooperação, do trabalho, cultura de trabalho. Este também é um aspecto extremamente importante. Eu penso que estamos a falhar muito sobre a questão do buscar trabalhar com mentalidade empreendedora. Se o Dino me emprega no carruagem dele, eu não devo somente ir para ali a pensar só trabalhar para completar a ficha de trabalho e depois ter salário. Não, eu tenho que estar ali sabendo que eu tenho que fazer o meu salário. Eu tenho que ajudar esta empresa a crescer, essa empresa, no limite das minhas capacidades e competências, tenho que estar ali para que essa empresa cresça. Se eu ajudo o Dino a crescer, a tornar-se rico, milionário, a abrir vários carruagens, isso é bom para todos nós. Primeiro, é bom para ele. Segundo, se ele reconhecer o meu esforço e a forma como eu contribuo para crescer essa empresa, ele também vai me saber recompensar. Ainda que ele não me saiba recompensar, não é problema, porque eu dei o meu melhor. E tudo que nós fazemos por amor, esse amor que falava, temor a Deus, sempre volta para nós. Não perdemos, no mundo nada se perde, nada se ganha. Então, a cultura de trabalho estamos a perder muito. E eu penso que não pode ser só teoria que a pessoa vive do fruto das suas mãos, do fruto do trabalho. Nós temos que aliar que para nós trabalharmos bem, performarmos bem, precisamos de ética, precisamos de respeito, precisamos de comportamento e saber lidar com os colegas, muitas das vezes. Não somos ensinados sobre liderança. Quando chegamos, atingimos uma posição, queremos mostrar que mandamos, temos poder. E começamos a transmitir toda a nossa toxicidade às outras pessoas. Consequentemente, limitamos as empresas a crescer. Limitamos até as nossas próprias empresas a crescerem sem sabermos. Por quê? Não temos este entendimento que, quando ser líder, estamos para servir. Perdemos a humildade. Basta abrirmos empresa, perdemos zero humildade. Porque achamos que já somos patrão, queremos até ser chamados de boss, queremos ser chamados de não sei o que, isto e aquilo. Mas, na verdade, quando somos líderes, não estamos para servir, não para ser servidos. Então, eu penso que, em termos de cultura de trabalho, infelizmente, está a deteriorar-se muito. E a minha oração é que nós continuemos a dar muita atenção à cultura de trabalho, honestidade, transparência, ética, verdade, e ter essa cultura empreendedora, de ir
para resolver. Não precisa o Dino, não precisa aquele que me empregou dizer faça isso, faça aquilo. Se ela me transmite a visão da organização e depois me dá uma tarefa, se eu compreender a visão, ainda que eu fazendo a minha tarefa, eu encontro um outro déficit, problema numa outra área. Não devo ficar à espera que ela me disse, não, porque não me disseste que eu tinha que fazer aquilo. Não. Se eu estou nessa organização, eu vi que há uma outra área que eu posso mexer, fazer, melhorar, que eu faça. E isso, Ser proativo. exatamente, ser proatividade. Então eu penso que a cultura de trabalho é um destes problemas que estamos a ter. E Dino, que competências práticas achas que deviam ser ensinadas desde cedo? Competências práticas. A prática do amor, o colega Antônio aqui já frisou, é um dos aspectos também muito importantes, mas nota-se muito no nosso país que há falta de amor e empatia, porque na verdade estamos num país pobre, podemos assim dizer, e há lutas que em alguns países desenvolvidos já foram ultrapassadas. E não é notável que talvez não seja só um problema do nosso Moçambique, mas talvez seja um problema do mundo todo. Mas como há dificuldades que os outros países já ultrapassaram, não é notável essa falta de amor ou falta de empatia. Fica a parecer que está tudo bem, mas temos notado guerras que são levantadas sem nenhum motivo, querer se abocanhar terras ou espaços de pessoas também sem nenhum motivo. Então, para mim, isso aí também já é uma falta de amor, é falta de empatia. Do nosso Moçambique acontece, nós ainda estamos na luta do transporte, estamos na luta de pôr o pão na mesa, estamos na luta de querer ganhar isto e aquilo. Então, neste âmbito aí, acabamos tornando notável a falta de amor, a falta de empatia e a falta de respeito para com o outro. Não diria que existem realmente, como dizia aquela coisa, competências básicas que tínhamos que ter, né? Não diria, na verdade, eu diria que tínhamos que ter mais um bocado de empatia, ter amor ao próximo, temor a Deus, porque a partir do momento que tu tens temor a Deus, tu começas a respeitar o próximo, tu começas a ter medo e a respeitar as coisas do próximo, começas a ter um conjunto de coisas básicas que fazem que construas um caráter um perfil muito forte para ti e possas transmitir para uma outra pessoa também poder aderir ao mesmo exemplo. Então, amor ao próximo. Amor ao próximo é uma das coisas que nós tínhamos que ter isso no nosso DNA. Então já evitaria muita coisa. Muita coisa mesmo. Obrigada. Então, como sociedade, o que vocês acham que pode ser feito para apoiar ou mostrar aos jovens que não existe um caminho linear, não tem um caminho certo, não tem um caminho errado, que cada um pode seguir a sua direção? Como é que a sociedade pode apoiar os jovens ou mostrar aos jovens que não tem problema não saber a tua direção agora, ou que a tua direção, que é diferente do próximo, também não é um erro? Eu penso que temos que, número 1, priorizar não formação teórica, ter graus acadêmicos, estar cheio de teorias, mas isto não acompanha caráter, não acompanha também o saber fazer prático. Tínhamos que começar a pensar ou redirecionar a formação das pessoas, uma formação integral. Formar pessoa no verdadeiro sentido, ser, estar, comportamento, caráter e também saber fazer a par de grau acadêmico. Nos dias de hoje não são graus acadêmicos que resolvem. Já temos estado a ver que você pode pôr um PhD que faz uma empresa afundar. Eu dei exemplo de que eu era licenciado em gestão, mas fiz falir uma empresa. A primeira empresa que me deram para gerir. Mas foi muito importante aquela experiência, aprendi muito. E agradeço muito a minha mãe por aquela oportunidade que me deu de aprender, que se aprende muito com os erros. Na verdade, nós aprendemos mais são com os nossos próprios erros. 70% do nosso aprendizado é com os nossos próprios erros. 20% do nosso aprendizado é com os erros dos outros. E somente 10% é sentado na carteira. A consequência das nossas ações. Sim. Então, eu entendo que aqui a nível da sociedade, temos aqui
trabalhar todos em prol de orientar os jovens a que eles possam se olhar, possam se conhecer a si próprios, quem eles são, qual é a tua identidade, quais são os seus dons naturais, o que é aquilo que é o teu propósito de vida, como bem dizia o Dino, na família, na sociedade, no bairro, na igreja, sempre tem que haver, há pessoas que são olheiros, pessoas que já têm uma habilidade nesta área, conseguem olhar, ver esta criança é boa naquela área, esta criança tem inclinação para isto. Então temos que deixar as crianças, não fechá-las nas nossas casas, na televisão, programas assim, muito padronizados, mas deixar elas brincarem umas às outras livremente, como nós brincávamos nos nossos tempos, né? Brincávamos havia sim, é verdade que existia mais segurança, não é como se assiste nos dias de hoje. Não estou de forma alguma a dizer que também devemos deixar simplesmente as nossas crianças, porque infelizmente temos uma sociedade que a segurança deixa muito a desejar, né? Mas sim, é importante as crianças se descobrirem naturalmente e não forçarmos as crianças em função daquilo que eu quero que elas façam. Como nossos pais diziam, o que quer ser? Eu gostava de ser isso. Não, não seja isso. Porque nós dizemos que queremos ser polícia, queremos ser, etc, etc. Aquilo que achávamos que está na moda. Quer ser futebolista? Não, você não pode ser futebolista, não se ganha dinheiro, por exemplo, a jogar futebol. Meu pai me proibiu de jogar futebol, dizia, você não pode jogar futebol, senão vão te partir a perna. Acho que fez-me bem dizer isso, porque talvez eu não fiquei por ali. Mas não estou com isso a dizer que agora as coisas mudaram. E eu não faria isso ao meu filho. Aquilo que o meu filho gosta de fazer, eu lhe incentivo ele a fazer. Ele está-se a descobrir, eu não posso lhe impedir, nem impor que ele seja isso. Eu gosto do evangelho, sou pastor, brinco com ele, dizer, gostaria de ser pastor. Esta semana ele perguntou, pai, eu gostava de ser um youtuber. Eu nem sou youtuber, mas meu filho disse, pai, eu gostava de ser um youtuber como pai. Eu disse, uau, interessante. Mas que tal se tu fosses pastor? Ele perguntou, com que idade, pai? Posso ser? Com 12? Com 18 eu fiquei assim, porque em princípio eu acho que ele poderia ser pastor desde o momento em que ele se descobre. Outro dia ele na igreja, alguém perguntava-lhe assim, conversavam com ele, ele dizia que eu quero ser pastor como pai. Então aquela pessoa dizia que não, antes de ser pastor tem que ser evangelista, depois tem que ser diácono, depois tem que ser obreiro, etc, etc. Foi lhe dando a escala, mas ele não estava entendendo nada daquilo. Quer dizer, existe nele este grito, ele começa a sonhar, então eu não posso impedir. Cada pessoa é especial, cada jovem tem um chamado, cada jovem tem um propósito de vida. Então nós temos que direcionar as pessoas para o propósito de vida, para que elas possam se descobrir. Sim, buscar uma formação é muito importante. Você tem que ter um certificado, você tem que saber conversar, você tem que ter um conhecimento, um entendimento sobre uma área, é muito importante. Mas fora isso, deixem as pessoas desenvolverem artes, talento, trabalharem as mãos, terem o trabalho na mão, sem precisar de esperar o emprego que pode ser gerado na base daquele certificado, mas o que ela pode fazer aqui agora porque ela ama fazer. O que é aquilo que as pessoas até podem te pagar para tu fazer? O que é aquilo que tu gostas de fazer? Qual é o problema que tu olhas para a sociedade e tu achas que tu podes resolver? É por aí que nós temos que direcionar os jovens. É para que elas possam viver o seu propósito de vida. É que nós vamos encontrar verdadeira alegria, gozo. Porque vamos convir que as coisas somente saem muito bem quando você faz aquilo que ama fazer. Você quando faz aquilo que ama fazer, cada manhã você acorda com uma alegria. Ainda que você tenha problemas, não tenha pago o salário, hoje é dia 14, acho que é isso. Ainda que não tenha pago o salário de dia 14, mas isso não vai ser uma fatalidade, não vai ser uma pessoa, vai sempre criar uma empresa, passar 3, 4 meses, descobre que não é isso que eu quero, abre outra empresa, num ano criou 5 empresas e está sempre a mudar, como se estivesse a trocar de roupa. Não é por aí, é preciso ter perseverança, porque tudo leva o seu tempo, as coisas não são daqui para aqui. Então nós temos que perceber e colocar a cultura empreendedora nas pessoas, é o que falo. No nosso país de empreendedorismo ainda somos muito rasos, tábua rasa. Porque se você for a ver família de indianos ou família de judeus que já tem tradição de empreendedor, você vê grandes empresas. Microsoft é uma grande empresa, mas é uma empresa que foi criada por um homem chamado Bill Gates. E ele já coloca as suas filhas, que já são automaticamente acionistas da empresa. A cultura está lá. E se você for a ver essas famílias que eu fiz menção,
Eles, os filhos, quando estão de férias, não é somente vai jogar a bola. Mesmo estando de férias, joga a bola até hora tal, depois da hora tal, até tal, vai para a loja, vai aprender aquele trabalho. E o meu filho vai para a igreja comigo. Ele vê papá pregar. Então, ele não vai ouvir dizer. Ele começa a ver papá não só a pregar, mas em casa também vê papá fica de joelhos. Entra no quarto de repente de madrugada, entra no quarto de manhã, entra no quarto da tarde, está a ver papá está a orar. Então, ele está a aprender vendo de mim. Ele está a adquirir o que é cultura. Cultura. O que falta é cultura empreendedora. Eu dou graças a Deus que meu pai era empreendedor. Então, eu aprendi dele. Eu via ele. Até o último dia que meu pai viveu, meu pai morreu, infelizmente, tendo derrame cerebral. Até aquele dia que ele teve derrame cerebral, meu pai queria ir trabalhar. Mas ele estava a sentir-se mal já 2, 3 dias. E já estava fraco. Mas ele amava tanto o trabalho, que para ele trabalho era tudo, que até naquele dia ele vestiu o fato e queria ir trabalhar. Mas estava a sentir-se mal. E depois, sentado conosco, entrou a descansar e infelizmente ficou num sono profundo. Dali só nós já percebemos que papá já não estava consciente. Então o que falta é cultura empreendedora. E nós próprios que temos que ensinar aquilo que nós sabemos fazer, nosso talento, nosso dom natural. Vamos ensinar aos nossos filhos. Você não está a lhe impor o teu dom, o teu talento, mas tem a ensinar a ele a alegria de se identificar com um propósito, com algo que você sabe fazer de forma natural. E você aperfeiçoar. Porque se você fizer isso, trabalhar na área que você ama fazer, és imbatível, és número 1. E assim vamos ter uma cultura, uma sociedade de pessoas alegres, felizes. É uma sociedade que não vive a depender só de recursos naturais. Porque petróleo, estamos agora à espera de exploração de gás natural, estamos à espera disto ou daquilo. Não há necessidade. Este país é muito grande e nós podemos viver muito bem somente na área, por exemplo, de indústrias criativas, em que temos muitas pessoas talentosas, cada um faz aquilo que ama fazer. Bem, só desta conversa dá para perceber, e como tinham dito no início, que é um tema que de facto cria mais perguntas e é muito, pronto, sempre queremos contribuir, e é um tema muito relevante na sociedade, mas infelizmente não podemos chegar aqui a contribuir e a falar e a falar. Mas antes de fecharmos, não sei se vocês têm alguma coisa que gostariam de acrescentar para fechar. Dizer que, em primeiro lugar, agradecer pelo espaço que fomos dados para aqui poder compartilhar aquilo que nós temos como experiência e dizer à camada jovem, não vamos desistir, vamos lutar, não podemos ficar naquela consciência de pronto, estudei, estou à espera do emprego, dos sonhos, vamos lá tentar fazer, vamos tentar criar, vamos lá tentar empreender. Na verdade, empreender não diria exatamente empreender. Há muitas coisas que a pessoa pode fazer que não fazem parte do empreendedorismo, mas fazem parte daquilo que é saber fazer. Atletas, estilistas, é uma área que engloba muitas coisas. Então, consegues fazer uma coisa e fazes da melhor forma possível, let's go, vamos lá fazer. Consegues jogar futebol da melhor forma possível, vamos lá fazer. Então não vamos ficar naquela consciência, pronto, eu fui à escola, estou à espera daquele emprego e quando o emprego chegar eu começar a trabalhar. Não, vamos lá correr atrás dos nossos sonhos, lutar pelos nossos objetivos. Obrigada, Dino. Obrigada, António, por terem aceito o nosso convite. Como nós dissemos no início, a conversa começa aqui, mas que não se limitem a fazerem essas perguntas e a terem estes contributos somente aqui, que também partilham esta conversa com os vossos próximos, a comunidade, e que também agem naquilo que falamos. Nós idealizamos este Moçambique, esta sociedade melhor, mas como disseram, passamos a ajudar o próximo, que não é só através de formas monetárias, mas também passar os conselhos, ensinamentos, e também o mais importante, não desistirem, não perdemos esperança e continuamos motivados. Então, mais uma vez, agradeço-te, Dino, por terem aceito o nosso convite, António. Agradecemos também o Polana Serena Hotel por terem nos recebido. E sim, até a próxima. Até a próxima.